estão separados oficialmente. A sociedade britânica parece ter reconhecido que é melhor ter descasados contentes do que um casal real emburrado. A Comissão do Ajuste Fiscal da Câmara aprova na íntegra o projeto que muda os impostos. Mas para poder entrar em vigor, os novos impostos vão precisar de leis complementares. O projeto vai agora para a votação no plenário da Câmara. O líder do governo, o deputado Roberto Freire, foi o que mais negociou. Nervoso antes da votação, ele conversou com um, falou com outro e no final conseguiu tudo o que queria. O governo saiu vitorioso nesta primeira disputa da Câmara dos Deputados. O substitutivo do ajuste fiscal, feito em comum acordo com o ministro da Fazenda, foi aprovado integralmente e com um detalhe: os pontos mais polêmicos receberam o apoio da maioria esmagadora. O projeto do ajuste fiscal aprovado na comissão prevê a criação do Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, o IPMF, a criação da Contribuição sobre o Valor Adicionado, o CVA, que vai substituir o PIS/PASEP, a Contribuição sobre o Lucro e o Fim Social, a instituição do IPI sobre derivados de petróleo e combustíveis, a criação de tribunais e juízes tributários para julgar especificamente ações fiscais. O projeto prevê também a possibilidade de falência e concordata das empresas estatais e a autorização da quebra do sigilo bancário de possíveis sonegadores pelo ministro da Fazenda. Agora o projeto terá de ser aprovado em 2 votações na Câmara e 2 no Senado. Na Câmara, 302 deputados terão de dizer sim ao projeto e no Senado será preciso o voto favorável de 49 senadores. Neste quadro, com a presença de tantos parlamentares, o governo vai ter de trabalhar muito se quiser manter o projeto da forma como ele foi aprovado aqui na comissão. Até porque muitos deputados já estão pensando em alterações. Eu espero que ele venha a ser alterado, especialmente no que se refere à criação de novos impostos, especialmente o IPMF, que é um imposto novo que vai ser pago pela classe média, pelos assalariados, e que 80% desses recursos vão para o Caixa Geral da União. Eu acho que o plenário vai fazer uma grande discussão e poderá, inclusive, introduzir muitas modificações no texto aprovado pela comissão. Penso que ele será aprovado e muito poucas serão as alterações, um ou outro dispositivo e não essenciais. Eu acho que o plenário vai retocar muitas coisas. Com a grande parcela dos votos de hoje aqui, foram feitos somente para que se discutisse no plenário. Ainda não está nada definido, vai exigir ainda muito trabalho, muita política, muita negociação. Acho que foi importante essa vitória aqui a nível da comissão, mas muito precisa ser feito ainda. Deputados e senadores já admitem em voz alta que o ajuste fiscal vai mesmo ficar para o ano que vem. De preferência, pegando carona na reforma da Constituição. Não há tempo para um acordo político sobre matéria tão complexa, tão polêmica ainda este ano. O governo vai ter de se contentar com um ajuste meia-sola, ou mais precisamente, com a aprovação do projeto de lei que eleva a carga do imposto de renda sobre as empresas. O projeto desembarcou ontem à noite no Congresso. E ele pode proporcionar uma receita adicional de 3 bilhões e meio de dólares para a União e mais 2 bilhões para estados e municípios. Esse total de 5 bilhões e meio é quase metade do ajuste fiscal pretendido pela reforma encaminhada ao Congresso no começo de novembro. Para dar uma ideia da magnitude da mordida do leão, as empresas estão pagando este ano 4 bilhões de dólares de imposto de renda. Ano que vem pagariam mais que o dobro, 9 bilhões e meio. Quer dizer, além da redução dos incentivos, a inovação mais contundente é a tributação na fonte dos rendimentos das aplicações financeiras das empresas, exceto o fundão. O último eclipse lunar desse ano foi visto em todo o hemisfério sul. No Brasil, o fenômeno pôde ser bem observado em Belo Horizonte e Fortaleza. Em Fortaleza, o tempo bom ajudou. Às 7 horas, a lua começou a entrar na sombra da terra. Muitos curiosos foram ver da rua. À medida em que a lua ia desaparecendo, mais gente ficava de olho no céu. E para ver melhor o espetáculo, muitos levaram luneta, binóculo e até máquina fotográfica. Em Belo Horizonte, o eclipse pôde ser visto de todos os pontos da cidade e durou 4 horas. Às 9h30, a Terra, a Lua e o Sol ficaram alinhados. E a Lua só voltou a brilhar às 11h30 da noite. Uma capixaba de 14 anos foi eleita agora à noite em São Paulo a top model do Brasil. Ela vai a Los Angeles tentar o título mundial. A vencedora vai ganhar 250 mil dólares, 3 bilhões de cruzeiros.
Não importa o cansaço, a espera, a ansiedade. As 41 finalistas de todo o Brasil passaram horas assim, na frente do espelho, cuidando da maquiagem e se preparando para o desfile. Elas não reclamam. Quem quer ser modelo tem que se acostumar com a rotina. A mais nova tem 13 anos, a mais velha 21. Rostos com traços perfeitos ou exóticos, a beleza de cada uma é diferente. Só o sonho é o mesmo. Você vai ser modelo? Modelo mesmo. Quando você vem pra cá e vive o que a gente vive, essa rotina que a gente vive o dia inteiro de maquiagem, de cabelo, de passarela, é uma realização, de todos os sonhos. Agora que eu quero, mais tarde talvez não seja isso, mas agora... Ser modelo não é só realizar um sonho de adolescente de ser capa de revista. Mesmo que não vença o concurso, cada uma dessas meninas vai assinar um contrato que já dá início a uma carreira profissional. O sonho se transforma em realidade e em meio de vida. Para a capixaba Juliane Rossi, de apenas 14 anos, o sucesso começou esta noite. O andar e sorriso dessa morena de olhos verdes conquistaram a preferência dos jurados. E o que ela quer agora é representar bem o Brasil e, quem sabe, vencer também em Los Angeles. A seguir, um plano para salvar o verde e limpar o mar. E Demétrios encontra o corpo do filho depois de mais de um mês de buscas. Pouca gente conhece o Banco Crédit Commercial de França. O CCF não existe. Ele não tem agências, não tem talão de cheques, não paga a sua conta de luz. Mas, em compensação, tem cartão 24 horas, que não é eletrônico, porque é do Banco Privé CCF. O Banco Privé é uma equipe exclusiva que orienta e administra o patrimônio de pessoas físicas. Mas você só vai saber o quanto ele é privé num outro comercial. Esmalte é Coralite. Quem conhece não aceita outra marca. Coralite, o esmalte com tecnologia Coral. Como você, que luta, investe, sonha, porque a gente precisa acreditar. Bancesa acredita em você. Quem produz conta com a agilidade e a eficiência de um grande banco. Conta com o Bancesa. Há 65 anos, o parceiro de quem produz. Retrospectiva 92. Negrão! O Brasil ganhou! Esse ano, a televisão acompanhou de perto bons e maus momentos. Chegaram atirando, falando que ladrão tinha que morrer. Esteve no centro das questões nacionais. É sim, e que o Brasil! Trouxe o mundo para dentro da sua casa. O olho do furacão Andrew passou exatamente por aqui. Agora é hora de rever os fatos e imagens que marcaram o ano. Infelizmente, nós encontramos sinais do helicóptero que transportava o deputado Ulisses Guimarães. Retrospectiva 92, dia 1º. Oferecimento Veja. Acaba com a sujeira, sem acabar com você. Demétrios, um dos ídolos da Jovem Guarda, vive aos 50 anos de idade no Rio Grande do Sul o último capítulo de uma agonia que se arrastou por um mês. Depois de 31 dias de buscas, finalmente foi encontrado no fundo de um reservatório em Pedro Osório, a 300 quilômetros de Porto Alegre, o corpo do filho do cantor, o estudante de oceanografia Fábio San Juan Demétrio, de 18 anos. O filho de Demétrios morreu quando participava de um treinamento de mergulho. A obstinação do cantor comoveu os moradores da região. Durante dias, sozinho, a bordo de um bote, Demétrios tentou encontrar o filho. A ONU lança um SOS para salvar a Terra. Um aviso aos líderes das nações mais ricas de que o planeta precisa de ajuda. As condições ambientais do nosso planeta estão se tornando cada vez mais críticas. Não há condições de se esperar mais.
E não é apenas a poluição das chaminés, do escapamento dos carros, do barulho, da água contaminada. Os problemas do meio ambiente estão sendo ampliados pelo aumento da população em níveis alarmantes, segundo o relatório da ONU, em muitas partes do mundo. E esta aqui, com certeza, é uma delas. Há muita gente para pouco espaço. Quando o acúmulo de gente coincide com a poluição da pobreza, a situação fica muitas vezes pior. Por isso, o mundo precisa, em caráter urgente, de um programa de ação, segundo os técnicos das Nações Unidas. No relatório, eles fazem propostas para evitar o que eles chamam de colapso ecológico. O início de um programa global de reflorestamento, com programas a serem cumpridos em cada década a partir do ano 2000. Um programa mundial para reduzir a poluição no mar até a entrada do novo século. Um acordo internacional que permita o controle da exportação de lixo tóxico para os países do terceiro mundo. E a transferência de tecnologia e desenvolvimento entre as nações precisa ser acelerada. Em São Paulo, ambientalistas de todo o país participaram agora à noite do lançamento do relatório da ONU sobre a situação ambiental do planeta. A divulgação aconteceu ao mesmo tempo em 17 cidades do mundo. Como está se fazendo isso? Um grito de alerta em defesa da natureza. O relatório da ONU está sendo divulgado no ano em que se comemora o 20º aniversário do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ambientalistas, organizações não governamentais e autoridades participaram da divulgação do relatório, que aconteceu simultaneamente em 17 capitais do mundo. A ONU levou 20 anos para produzir esse documento, que tem quase 900 páginas. Ele faz praticamente um raio-x de toda a situação do meio ambiente no mundo nas últimas 2 décadas. O resultado, se não é catastrófico, é no mínimo dramático. Todos os dias, 300 espécies animais e vegetais desaparecem do planeta. A água potável começa a ficar cada vez mais escassa e em 20 anos deve acabar. Outra grande ameaça são os veículos, responsáveis por 90% de toda a poluição jogada no ar. Só em São Paulo, a frota de veículos dobrou nos últimos 20 anos. A previsão é de que 10 milhões de automóveis estejam rodando pelas ruas da cidade no ano 2012. Nós estamos discutindo com as entidades internacionais, Banco Mundial, recursos e programas prioritários para deslanchar um programa coerente em favor do desenvolvimento do meio ambiente sustentável no Brasil. A imagem que correu o mundo nesta quarta-feira veio do México. É a imagem da força da água que arrasta tudo que encontra pela frente. A chuva que arrasa o México não poupa ninguém. Estes 2 homens são pegos pela correnteza. Um deles consegue escapar. A chuva matou 3 homens e uma criança na cidade de Tijuana. A seguir, Axl Rose é indiciado pela polícia em São Paulo. E o homem que abriu mão de 180 bilhões de cruzeiros para não levar uma surra. Vestibular 93. UMC, uma universidade forte. Modernas instalações e laboratórios bem equipados. Oferece 31 cursos diferentes nas áreas de biomédicas, exatas, humanas e esporte. Inscrições abertas no campus universitário, principais cursinhos ou na Rua da Consolação 348, primeiro andar, São Paulo. Informações 258-8544. Universidade de Mogi das Cruzes. Uma universidade forte. Os Superbikes em LP, cassete e CD, Globo Colômbia. Se você só vai ao Ibirapuera para fazer Cooper, andar de bicicleta, passear de carrinho com o bebê, passear com a namorada, ler jornal, andar de patins, filmar a natureza, pintar, etc, etc, etc. Olha, você não sabe o que está perdendo. O Ibirapuera vai ficar mais Ibirapuera ainda. Peça em sua locadora Agente 86 de novo. This is Maxwell Smart. Banco Real apresenta Willie Nelson. Pela primeira vez no Brasil, o maior nome da música country do mundo. Dias 11, 12 e 13 de dezembro no Olímpia. Willie Nelson no Brasil. Patrocínio exclusivo Banco Real. Eles são da Força Aérea Americana.
e por muito pouco não detonaram a Terceira Guerra Mundial. De Stanley Kubrick, Doutor Fantástico, com Peter Sellers, George C. Scott. Classe A. Hoje, depois do Jornal da Globo. Nem Guns, nem Roses. Cadeiradas nos jornalistas. Axl Rose, o roqueiro mal educado que cria confusão em todos os lugares por onde passa, foi enquadrado agora à noite no artigo 132 do Código Penal brasileiro. Motivo: jogou pela janela do hotel em São Paulo uma cadeira sobre 6 jornalistas que estavam cobrindo a visita do grupo Guns N' Roses ao Brasil. Os jornalistas escaparam da cadeirada, mas decidiram apresentar queixa. Um delegado interrogou o roqueiro durante 1 hora e 20 minutos no próprio hotel. O roqueiro deverá ser julgado à revelia. Se for condenado, pode ir parar na cadeia se algum dia pisar novamente em solo brasileiro. A notícia da morte da mãe, que tinha pouquíssimas chances de sobrevivência, abalou o presidente Itamar Franco. Assim que recebeu a notícia, o presidente chorou abraçado ao médico e assessor especial Saulo Moreira. Imediatamente cancelou todos os compromissos, inclusive um encontro que teria com o líder soviético Mikhail Gorbachev para viajar para Juiz de Fora, em Minas Gerais. O ministro da Educação, Murilo Ringel, velho amigo da família do presidente, homenageou Dona Itália Franco com uma frase. Era uma mulher admirável, que praticamente criou sozinha os filhos. Ninguém sabe ainda quando é que o presidente Itamar Franco vai voltar para Brasília. Pouco depois das 10 da noite, as últimas visitas deixaram a casa do presidente Itamar Franco aqui em Juiz de Fora. A filha mais velha, Georgiana, e a assessora Ruth Argrives disseram que o presidente estava cansado e precisava dormir. A outra filha, Fabiana, resolveu passar a noite com o pai aqui no apartamento. O presidente Itamar Franco ainda não decidiu se retorna a Brasília nesta quinta-feira. Ele marcou uma reunião para depois do meio-dia com os assessores. Só então vai definir a agenda de quinta e sexta-feira e a programação do fim de semana. Sandra Moreira, de Juiz de Fora. Os advogados do presidente afastado vão fazer mais uma tentativa para adiar o julgamento final do pedido do impeachment no Senado. Hoje, em Brasília, apenas uma pessoa ainda acredita que o presidente afastado, Fernando Collor, vai reassumir o poder. O presidente Fernando Collor ficou muito irritado com a decisão do presidente do Supremo de indeferir o pedido de perícia nessa fase final do julgamento. Em represália, deu ordens aos advogados dele para que entrassem imediatamente com um mandado de segurança com um pedido de liminar para suspender o julgamento. Os advogados vão entrar com o mandado nos próximos dias, embora não tenham muita convicção de conseguir essa medida liminar, a única chance de o julgamento não ser no próximo dia 22, porque afinal, no primeiro mandado de segurança, houve uma derrota no Supremo por 8-1, e o segundo mandado de segurança, que ainda não foi julgado, não teve concedida a medida liminar. Com o resultado da votação no Senado, de 67-3 no relatório, eles tampouco têm muita esperança no resultado do julgamento no Senado. Eles estão agindo para marcar uma posição de defesa, já não estão muito convictos quanto ao resultado. O único que ainda está convencido de que vai voltar é o presidente afastado, Fernando Collor. Ele ganhou fortuna dando socos na cara dos outros. Era considerado um rei, até que encontrou um adversário mais forte. E levou tanto murro na cara que abriu mão de 180 bilhões de cruzeiros para não levar outra surra. Ele era considerado um demolidor e colecionou nocautes contra os adversários. Nessa carreira de derrubar ídolos do boxe, Holyfield acabou conquistando o título de campeão mundial ao derrotar James Buster Douglas, que havia levado à lona o imbatível Mike Tyson. Mas ele encontrou Riddick Bowe, um adversário que parecia uma muralha, e apanhou muito. Depois desta luta, Holyfield disse que abandonaria o ringue, mas voltou atrás diante de uma proposta de
15 milhões de dólares para topar uma revanche. Hoje, depois de rever mais uma vez o vídeo da luta, o ex-campeão acabou desistindo de vez e disse a seguinte frase: "Reconheço que perdi. Nunca mais volto ao ringue." Ela gostava de rock. Ele só queria ouvir música clássica. Viveram 11 anos juntos. E agora, na hora da separação, o reino inteiro parou para ouvir o que todo mundo já sabia. Eles formavam o casal mais invejado da Inglaterra. E não era para menos. Ele era o herdeiro mais cobiçado da realeza. Ela, uma bela jovem. Mas, no fundo, o que a princesa Diana tinha vontade de fazer não era segredo para ninguém. Não foi à toa que no final da brincadeira, o príncipe Charles garantiu que era a última vez que a princesinha faria isto. Charles tinha razão. 11 anos depois, não era difícil notar que as coisas não iam bem no reino da Inglaterra. A princesa não conseguia mais disfarçar as tentativas de suicídio, a depressão. Ela sempre sozinha, ele sempre jogando polo. O casamento do século se transformava numa sucessão de escândalos. Nesta quarta-feira, o primeiro-ministro John Major anunciou no parlamento: o casal se separa, mas nada de divórcio e chega de fofoca. A reação do parlamento foi imediata. Depois do anúncio, a princesa Diana saiu sozinha, vestindo azul. E o príncipe Charles sorriu amarelo. E o príncipe Charles já anunciou: vai viver com a vovó. Diana vai continuar morando na residência oficial do casal. E mais, os dois vão dividir o dinheiro que o príncipe recebe todo ano do governo. Cerca de 42 bilhões de cruzeiros. 21 bilhões para cada um. A seguir, os laboratórios avisam: não vão reduzir o preço dos remédios. A polícia gaúcha prende o empresário acusado de ser o rei da sonegação. Esse é o Banque Privé CCF. Você não está ouvindo nada porque é tudo muito privé no Banque Privé CCF. Ele é o cliente e ela é a sua conseillère. Atrás dela tem uma equipe super especializada para administrar os investimentos dele todos os dias, o dia todo. Se você também quer ser cliente privê, peça o nosso cartão 24 horas, que não é eletrônico. Mas com ele, você vai ter o que é melhor para o seu dinheiro. P500 da Pirelli. Leve uma pantera para a estrada. De quem saiu do lugar comum. Boxe Internacional. Michael Carvajal e Robson Cuesta, valendo o título mundial da categoria de mini moscas, na madrugada de sábado para domingo, depois de São Paulo e Barcelona. Boxe Internacional. Oferecimento novos TVs Philips Matchline, a melhor imagem. E Gourmet, recomendada por quem mais entende de sabor. A indústria farmacêutica não vai voltar atrás na decisão de reajustarem até 26% os preços dos remédios. Quem garante isso é o vice-presidente da Abifarma, José Eduardo Bandeira de Melo. Ele disse que a indústria farmacêutica não tem nada a temer quanto a abuso de preços e que o ministro da Fazenda, Gustavo Kraus, tem todo o direito de verificar as contas da indústria. Um caminhão com 27 toneladas de carga tóxica tomba e pega fogo. Foi numa estrada da cidade de Feliz, a 100 quilômetros de Porto Alegre. Para evitar um desastre ecológico, foram mobilizadas as polícias civil e rodoviária e os bombeiros. Um helicóptero sobrevoou o curso do rio para ter a certeza de que as águas não tinham sido contaminadas.
O motorista não sofreu nada. A empresa Bandeirantes de Goiânia vai pagar uma pesada multa. Pedalando todo dia com uma bicicleta diferente, Paulo Roberto Escora, em menos de um mês, roubou tanta bicicleta que o estoque dele em casa é maior do que o de muita loja de Curitiba. São 30, todas do último tipo, sem contar as que ele já vendeu por 1/3 do valor. Paulo Roberto, um especialista em roubo de bicicleta, já chegou a cumprir pena de 10 anos. A polícia do Rio Grande do Sul apresenta o empresário acusado de dar um golpe de mais de 30 bilhões de cruzeiros. O empresário Luiz Antoninho Bonato mora com a mulher Gilda Alice nesta luxuosa casa perto de Porto Alegre. É dono deste supermercado onde foi preparado o golpe. Ele é apontado pela polícia como o rei da sonegação no Rio Grande do Sul. O empresário foi preso e algemado. Ao prestar depoimento, negou qualquer participação no golpe da concordata e na sonegação de impostos. Mas o promotor considerou que as explicações não convenceram. O empresário vai continuar preso. A polícia procura a mulher do empresário, Gilda Alice, que também está com a prisão preventiva decretada. A revelação do sequestro do publicitário Geraldo Alonso Filho leva a direção da Norton Publicidade a fazer um apelo. Ele foi atacado por 3 sequestradores quando chegava em casa em São Paulo na noite de ontem. Por razões que desconhecemos, esta notícia correu pela imprensa, o que nos traz grande apreensão. É de extrema importância que a imprensa se afaste, da mesma forma que já solicitamos a não interferência da polícia. A trajetória de uma verdadeira Cinderela. A bailarina que dançou a primeira montagem do balé Quebra-Nozes no Brasil, agora, 18 anos depois, faz o papel da sonhadora menina Clara. Esta menina no palco, na verdade, é uma mulher. A bailarina Cristina Costa tem 31 anos e já interpretou vários personagens nos principais balés montados no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mas de tudo que Cristina já fez, o que mais marcou e o que ela mais gosta é de voltar a ser a menina do Quebra-Nozes. Minutos antes de entrar no palco, acontece a transformação. E a mulher Cristina se torna a menina Clara. Cristina, por que te encanta tanto ser a Clara? Eu penso que o Quebra-Nozes ensina, juntamente com a Clara, a acreditar que é necessário sonhar, é necessário acreditar no sonho e torná-lo real. E quem sabe a gente deixa um Brasil melhor para quem sonha. A seguir, a justiça condena à prisão o líder que prega o terror neonazista na Alemanha. 1 tonelada de cocaína é abandonada dentro de um avião. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo vou correndo só pra ver o meu amor. Meu amor. Ela vem toda de branco, molhada, despenteada, que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. É uma chuva molhando seu corpo que eu vou abraçar. Vai girar, que maravilha. Use Raider e dê férias para os seus pés. Que maravilha. Tudo se realize no ano que vai nascer. Entre no Pique Natal Itaú. Muito dinheiro no bolso. Aplique um pouco por mês e concorra a 3 prêmios de 780 milhões por ano. Muito dinheiro no bolso. E mais um prêmio todo mês. Muito dinheiro no bolso. Se você não for sorteado, o dinheiro volta corrigido no final do plano. Saúde, pagar e vender. Pique Natal Itaú, mais uma maneira emocionante de juntar dinheiro. Com Kaiser, você não fica só na primeira. Kaiser, uma grande cerveja. Futebol 92. Oferecimento Banco Itaú.
cerveja Kaiser e Raider. Nova rebelião na penitenciária de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo. Na segunda-feira, eles assumiram o controle do pavilhão durante 11 horas. Desta vez, os presos rebelados estão trancados nas celas e muitos tentam arrombar as portas para sair para o pátio. Todos os policiais militares de Presidente Bernardes, inclusive os que estavam de folga, foram convocados para controlar a situação. A polícia do México apreende 1 tonelada de cocaína pura. A droga estava dentro de um avião Cessna que foi abandonado no aeroporto da cidade mexicana de Mérida. A polícia informou que a cocaína veio da Colômbia. Um líder neonazista é condenado a mais de 2 anos de prisão numa das penas mais severas contra a violência racial na Alemanha. O jovem neonazista foi condenado por ridicularizar o Holocausto dos judeus e incentivar a violência contra os estrangeiros. O líder do Partido Nacional Alemão, uma reencarnação do partido de Adolf Hitler, vai passar 2 anos e 8 meses atrás das grades. Os juízes declararam que Thomas Dínel representa um grave perigo. O governo alemão vai caçar o direito do líder neonazista de votar e de falar em público. Na luta contra a violência racista, a polícia treina um esquadrão especial para enfrentar os neonazistas. Yeltsin é derrotado no parlamento russo. Os deputados rejeitaram efetivar o primeiro-ministro em exercício. Yegor Gaidar é o principal responsável pela reforma econômica do país. O resultado da votação é um forte golpe para os planos econômicos de Yeltsin. As pessoas podem não ser exatamente iguais perante a lei. Que o diga o julgamento de Júnior, do Flamengo. Esconder que Júnior agrediu o juiz é tentar tapar o sol com a peneira. Infelizmente, ele agrediu e ponto. Condená-lo por isso é que são elas. É claro que todos são iguais perante a lei, mas no caso, Júnior é mesmo menos igual que os outros. Menos igual que o Neto, por exemplo, punido por cuspir num juiz. O passado de Neto o condenava. A vida de Júnior o absolve. E não foi Júnior quem deu uma cabeçada no juiz. Foi o futebol brasileiro. A parte boa do nosso futebol que se rebelou contra uma situação infame e que produziu o pior campeonato carioca da história, com campos esburacados, arquibancadas vazias, violência generalizada. A cabeçada não foi no juiz, foi na autoridade desmoralizada, foi no caixa d'água, o apelido do presidente da Federação Carioca. É claro que cabecear a caixa d'água dá dor de cabeça. Júnior já teve a dele. Agora chega. Tratar igualmente os desiguais é uma injustiça. Júnior merece o perdão. Deve ser julgado esportivamente. E esportivamente deve ser absolvido. Sem hipocrisia, porque se trata de absolver o Júnior, não o gesto. A atriz Mia Farrow assina um contrato milionário para escrever suas memórias e contar detalhes de sua vida com o diretor de cinema Woody Allen. Mia vai receber o equivalente a 36 bilhões de cruzeiros pelo livro. O casal se separou depois que Allen começou a namorar a filha adotiva da mulher. E agora lutam na justiça para ver quem fica com a custódia dos 3 filhos. O Jornal da Globo termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Sábado, dia 12, no Ibirapuera, concerto da Orquestra Sinfônica de São Paulo, sob regência do maestro Eliazar de Carvalho, a partir das 17 horas no Ibirapuera. Um evento do projeto Mais Ibirapuera para você. Jornal da Globo. Oferecimento TV Next Gradiente. Quem te ouviu, quer te ver. Futebol 92. Mundial de Clubes. São Paulo e Barcelona. O campeão da Libertadores da América enfrenta o campeão da Europa. São Paulo e Barcelona, ao vivo. Mundial de Clubes, direto de Tóquio, neste sábado, depois de Supercine. Oferecimento Itaú. Tem sempre o produto que você precisa. Kaiser, uma grande cerveja. Raider, de férias para seus pés, que maravilha! E Toyota, você vai sentir a diferença. Fim de ano na Globo. Toda hora, tudo a ver. As Bruxas de Eastwick, com Jack Nicholson, neste sábado, em Supercine Especial. Leve
Let's Dance. Sucessos de hoje e de ontem para você enlouquecer. Em discos, fitas e compact discs som livre.